Boa noite, meus quarentenados, minhas quarentenadas, beleza? Como vocês estão? Tudo bem? Gente, seguinte, eu vou começar a apresentar minha tela agora porque hoje eu vou gravar a aula de uma maneira diferente. Eu vou montar os slides e as anotações em tempo real, tá? Então, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, ó, eu vou fazer junto com vocês tudo que a gente for ver hoje, tá? Então, basicamente, a aula sobre aletos, esse aqui é mais importante, tá? Mas eu quero apresentar para vocês também os ácidos sulfônicos e os organofosforados. Mas eu vou perder mais tempo nos aletos, beleza? Só que antes disso, eu queria fazer uma revisão com você. E qual que é a revisão que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Lá na página do material de vocês, da aula, aqui não aparece a página para mim, gente, me desculpem. Para mim é a página 170, mas para vocês eu acho que não é, tá? Mas é lá na aula 4 de hidrocarbonetos ramificados. Pegue lá rapidinho para mim, pausa o vídeo e volta naquela aula ali. Pega teu material e vá lá que eu vou fazer alguns comentários. Pause aí, eu vou esperar um pouquinho porque eu preciso falar dos grupos substituintes novamente. Então, pausa o vídeo e eu falarei sobre os grupos substituintes depois que você tiver aberto sua apostila lá na aula 4, apostila 1, grupos substituintes. Vamos falar então deles. Começarei a falar em 5, 4, 3, 2, 1. Beleza, dado esse tempinho para você, eu quero novamente fazer o seguinte, ó. Eu quero voltar aqui e fazer contigo uma revisão sobre grupos substituintes antes da gente começar a nossa aula. E eu vou começar com os grupos substituintes saturados. Então, gente, lembre-se que um grupo substituinte é aquele que tem o que a gente chama de valência livre, ou seja, aquela parte, aquela ligação que vai estar ligada ou numa cadeia principal ou em um grupo funcional, e que a gente dá nomes específicos para eles. Por exemplo, se eu tiver só um carbono, eu tenho um metil. Nesse caso, vamos supor que a minha cadeia principal fosse esse ciclo hexano aqui, e eu tivesse um CH3 de pendurado aqui. O que eu tenho aqui? Ora, esse grupo CH3, repare que ele é um CH3 com uma ligaçãozinha. O CH3 com essa ligaçãozinha ao grupo principal, a gente chama de metil, tá? Então, o nome dessa cadeia é metil ciclohexano. Beleza? Se eu tivesse dois carbonos, eu teria um etil. Três carbonos enfileiradinhos, eu teria propil. E se eu tivesse três carbonos naquele padrão, onde eu tivesse aquele plano de simetria aqui, onde esse lado é igual a esse, e onde os hidrogênios formam o padrão 3, 1, 3, eu teria o isopropil, tá? Se eu tivesse quatro carbonos enfileiradinhos, eu teria butil. Aí eu tenho também isobutil, secbutil, tercbutil e butil. Não, butil já foi, né? Então, butil, isobutil, tercbutil e secbutil. Não vamos nos preocupar com isso hoje, tá, gente? Eu não vou falar disso de novo hoje para não encher a cabeça de vocês, tá? Mas lembre-se que esses grupos substituintes saturados, eles recebem genericamente o nome de grupos alquil ou alquila, tá, gente? Perceba que aqui eu tenho metil ou metila, etil ou etila, propil ou propila, isopropil, isopropila e por aí vai. Então, guardem esse nome aqui, ó. O nome genérico para grupos substituintes saturados é alquil ou alquila, tá? Só que, para falarmos deles, a gente precisa também comentar o seguinte, ó. Aqui não é bem uma revisão, mas sim uma introdução a um outro tipo de grupos substituintes que eu vou fazer aqui com você agora, que é o grupo dos substituintes que eu vou chamar de grupos substituintes acil ou acila. Como são esses grupos substituintes? Gente, esses grupos substituintes, eles têm a valência livre em um carbono de carbonila, tá? Então, olha o que vai acontecer. Eu já vou dar exemplos para vocês. Se eu tiver, por exemplo, isso aqui, ó, HCOO e a valência livre, o nome desse substituinte vai ser
metanoil ou metanoíla, tá, gente? Então perceba, met porque só tem um carbono. An porque a gente fala em simples ligações sempre que a gente fala em um carbono apenas. E esse oil indica para gente que existe uma carbonila e que esse é um substituinte do tipo acila, ou seja, ele tem esta carinha aqui, onde esse R pode ou ser uma cadeia carbônica genérica ou um hidrogênio. Então vamos anotar. R pode ser cadeia carbônica ou pode ser um hidrogênio, tá? Então, por isso aqui eu tenho o caso do metanoil, que também é chamado de formil, porque ele vem lá do ácido fórmico, por isso formil ou formila, tá, gente? Se eu tivesse dois carbonos aqui, ó, por exemplo, C, C, dupla O e uma valência livre, e aqui um CH3, eu teria um substituinte do tipo, ó, dois carbonos et, só que eu não posso chamar de etila porque isso aqui é diferente de uma etila. Uma etila só tem dois carbonos. Isso aqui tem dois carbonos e uma carbonila. Então, o nome desse substituinte é etanoila ou etanoil, beleza? E um outro nome que pode aparecer é acetil ou acetila, beleza? Para três carbonos, ó, CH3, opa, CH3, CH2, C dupla O e a valência livre, o nome desse substituinte pode ser propanoil ou propanoila. Então gravem, gente, é muito importante que vocês deem destaque a essa parte aqui, ó, oil. Esse oil indica para gente que o substituinte é do tipo acil, tá? Ou seja, ele tem esta carbonila na valência livre. Professor, dá um exemplo de como que isso pode aparecer? Com certeza, meu querido. Vamos lá, ou minha querida. Ó, se eu tivesse isso aqui, ó, um ciclo hexano. Tá lento esse negócio, tá travando que nem um satanás, mas vamos que vamos. Ah, isso aqui, gente. Como que eu chamaria isso aqui? Ora, eu chamaria nome do grupo substituinte mais cadeia principal. A cadeia principal é a cadeia fechada, que no caso é o ciclohexano, beleza? Só que isso que está aqui fora, ó, é um substituinte de dois carbonos e a valência livre, que é aquela parte que está ligada à cadeia principal, perceba que essa valência livre contém uma carbonila. Logo, o nome isso aqui é um substituinte do tipo acila, e como tem dois carbonos, o nome dela é etanoíla ou acetila, né? Então eu vou chamar isso aqui de ou, por exemplo, né? Eu posso chamar de etanoil ciclohexano ou acetil ciclohexano. Beleza? Precisava apresentar para vocês, então, esses grupos substituintes para a gente falar da aula de hoje, beleza? Então, aqui nós temos, ó, esses são os grupos substituintes do tipo acil, que são aqueles que apresentam a carbonila, e temos aqueles do grupo alquil, que são aqueles que não apresentam carbonila, beleza? Então, uma vez falando disso, vamos falar, portanto, da nossa famosa, famigerada aula 10. Então, a nossa aula 10, como eu mostrei para vocês, é sobre haletos, ácidos sulfônicos e organofosforados. Comentei dos organofosforados na nossa última aula de exercícios, beleza? Então vamos deixar aqui em azulzinho para destacar para você. Beleza, gente.
Só que os aletos, nós temos dois tipos de aletos, e é aqui que está a diferença e o porquê que eu comecei a explicar disso para você. Nós temos o seguinte, ó, nós temos aletos e nós temos dois tipos de aletos. Um deles eu vou chamar de aletos de alquila, e aí você já vai entender o que eu quero dizer com isso, tá? Nós temos os aletos de alquila e nós temos também os aletos de acila. E é muito importante que você saiba disso, tá, gente? Aletos de acila, eu vou só fazer aqui um outro comentário, que eles também podem ser chamados de aletos de ácido, tá? É um sinônimo que a gente tem aqui. Gente, vamos lá. Essa aula, por mais que esse conteúdo não caia tanto no vestibular, eu acho bem importante você saber, porque os aletos vão aparecer muito lá em reações orgânicas. Então, é fundamental que você saiba o que a gente vai falar aqui, tá? Então, ó, quando eu vou falar de aletos de alquila, eu vou ter a seguinte situação, ó. Genericamente, eu vou ter uma certa cadeia carbônica genérica qualquer, e um grupo funcional X. E aí, esse X eu já vou falar para vocês quem são. X, gente, em química orgânica, pode ser qualquer um dos halogênios, tá? Então, é flúor, cloro, bromo e iodo. Então, X pode ser qualquer um desses elementos aqui, tá? Então, vamos lá. Por que o nome é aletos? Aletos vem de halogênios. E esses caras aqui são os nossos halogênios que vocês estudam lá em Química A, né? Quando vocês estudam aquela parte de tabela periódica que a tia Carol falou para vocês, tá? Claro, dentre os halogênios, gente, devo comentar a vocês que nós também temos um chamado astato, né? Só que o astato é o elemento químico mais raro que tem. Vocês não vão encontrar astato nem na vida real, nem nos exercícios. Mas eu tô colocando aqui só para dizer para vocês que esses X são os halogênios, tá? A gente costuma dizer o seguinte, eu não sei se a Carolzinha ensinou para vocês o macetinho da família 7A, que é de extrema importância, né? Que é a seguinte, ó. Nós temos na família 7A os nossos simpáticos halogênios, que são flúor, cloro, bromo e iodoastato, né? A gente costuma dizer o seguinte, ó. Dica para você, ó. Famosos clubes brasileiros, Internacional, Atlético. Beleza? Se você for gremista ou coxa branca, você pode dizer fudidos clubes brasileiros, Internacional, Atlético, tá? Não deixa o Vitor ver essa aula, senão eu vou estar demitido aqui do cursinho se ele ver essa parte, beleza? Então, esses são os nossos aletos de alquila, uma cadeia carbônica genérica ligada a um halogênio, beleza? E claro, só para mostrar para vocês, os aletos de acila, eles têm esta carinha aqui, ó. Eu tenho a carbonila, uma certa cadeia carbônica genérica, que nesse caso pode ser até um hidrogênio também, ligado numa carbonila que tem ligação com um halogênio. O X a gente já viu que pode ser qualquer um desses caras aqui, beleza? Então vamos destacar quem pode ser esse X aqui. Na verdade, mais comumente, gente, pode ser inclusive, ó, cloro e bromo. Flúor e iodo, astato, vamos pegar o iodo também. Esses caras aqui, beleza? São mais comumente encontrados aí nos nossos aletos, tá? Então, deixa eu destacar aqui, deixa eu ver se eu consigo deixar um pouquinho mais destacado, numa cor diferenciada para nós. Então, esse X pode ser qualquer halogênio, mas mais comumente cloro, bromo ou iodo, beleza? Então, vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Vamos colocar para vocês alguns aletos de alquila. Ó, fiz merda aqui. Vamos colocar aqui para vocês alguns aletos de alquila e alguns aletos de acila, que também são chamados de aletos de ácido, beleza? Então, vamos lá, vamos deixar separadinho aqui.
descer um pouco aqui. Traçar uma divisória. Opa! E vamos lá. Gente, quem que nós podemos chamar de aletos de alquila? Olha, eu posso citar esse exemplo aqui. Onde eu tenho um certo grupo R ligado a um cloro, tá? Cloro é halogênio. Eu posso falar, por exemplo, desse cara aqui. Vamos colocar um bromo aqui agora. E eu vou fazer aparecer esse carbono aqui para não misturar. Eu não gosto muito dessa notação do VAR aqui, então vamos fazer aparecer. Show. Beleza, temos esse exemplo, tá? Dentre os aletos de alquila, nós podemos citar também. Eu posso pegar um certo ciclo, né? E colocar um halogênio aqui ligado a ele. Então, tudo isso aqui, gente, são aletos de alquila, beleza? Agora, um aleto de acila já teria esta cara aqui, ó. Peraí, perdão que eu coloquei um errado aqui. Um aleto de acila, ele pode ter essa carinha aqui, ó. C, dupla O, e aqui um certo substituinte, tá? Deixa eu só colocar aqui um hidrogeninho para ficar bonitinho. Mostrar esse carbono aqui para você. E é muito importante que você saiba, gente, diferenciar um aleto de alquila de um aleto de acila é muito importante para que a gente entenda, para que a gente se entenda nas próximas aulas, certo? Então aqui nós temos, ó, um exemplo de um aleto de acila. Podemos citar, ó, esse outro exemplo aqui, onde eu vou colocar mais um carbono e eu vou colocar. Vou colocar um bromo, um iodo ali, que eu não coloquei ainda. Difícil encontrar, mas vai que apareça, né? E mais um exemplinho aqui, ó. Vamos colocar um aleto de acila aromático. Como é que seria um aleto de acila aromático? Vamos lá. Ele teria uma carinha mais ou menos assim, ó. Como um cloro aqui, por exemplo. E esse aqui eu vou deixar um pouquinho menor, porque ele tá meio encavalando com o de cima. Tá? Beleza, gente. Então, aqui estão alguns exemplos de aletos de alquila e aletos de acila. Qual que é a principal diferença entre um e outro? É que a gente tem aqui, nos aletos de acila, a gente tem uma carbonila. Beleza? Então, vamos lá, gente. Como é que eu dou nome para esses caras? O nome fica da seguinte maneira, ó. Vou fazer o seguinte. Para aletos de acila, o nome, vamos pensar assim, oficial, fica assim, ó. Aleto de substituinte. Tá? Esse aleto, gente, cuidado, que aleto, na verdade, também é um termo genérico. E eu já vou explicar para vocês o porquê que eu estou falando isso, certo? Então, vamos lá dar o um nome para esse cara aqui, ó, para vocês pegarem o exemplo. Então, pensa comigo, gente, ó. Esse primeiro exemplo aqui. Que halogênio é esse? Isso aqui é cloro, bromo, iodo, flúor, astato? O que é isso aqui? Você concorda que isso aqui é um cloro? Então, ó, o nome vai ser cloreto, tá? De metila. Beleza? Existe um outro nome também que pode ser dado, que é o seguinte, ó. Halogênio, eu já vou colocar ali para você, que é halogênio mais nome do hidrocarboneto. E aí ficaria clorometano.
São esses dois nomes possíveis que a gente pode dar para essa estrutura. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou só baixar um pouco esses aqui, ó, para colocar o outro nome possível. Então, aleto de substituinte, ou a gente pode encontrar também halogênio mais hidrocarboneto correspondente. E esse é o nome aqui que eu coloquei entre aspas, tá? Vamos lá, vamos ver aqui agora qual desses nomes é o preferencial da IUPAC. Eu vou selecionar ele aqui, vou dar Ctrl Shift I e repare que ele fornece o nome clorometano, beleza? Que é o nome preferencial que até o próprio VAR dá para ele, que é esse nome aqui, ó, clorometano. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou chegar aqui para você e vou destacar, colocar aqui em negrito, porque esse nome aqui, ó, clorometano, ele é IUPAC e ele também é o FPR Enem. Beleza? Então, atenção a esse nome que está em destaque, tá? Ele pode ser chamado de cloreto de metila, mas preferencialmente é bom a gente lembrar desta regra aqui de baixo, que nos fornece a nomenclatura tanto da IUPAC preferencial, como a nomenclatura que a UFPR e o Enem dão prioridade a ela. Então, destaque aqui para vocês, tá? Novamente, aqui a gente também tem nomenclaturas alternativas, que é o caso do cloreto de metila, mas a mais importante é essa que está aqui em destaque entre parênteses, clorometano, certo? Porque essa é a nomenclatura preferencial da IUPAC do Enem e da UFPR, tá? Aqui embaixo, gente, ó, a situação é bem parecida, só que em vez de um carbono, a gente tem dois carbonos, então o nome ficaria... Eu vou dar só o nome preferencial e o nome da UFPR, seria, ó, bromoetano. Beleza? Vamos focar só no nome. Aqui eu só apresentei para vocês a nomenclatura alternativa, porque ela pode aparecer, mas vamos focar no nome UFPR Enem, que também é o nome preferencial da IUPAC, bromoetano. Beleza? Porque tem dois carbonos aqui, portanto, o nome do hidrocarboneto correspondente seria etano, se eu tirasse aqui o bromo. Então fica halogênio, bromo, e o nome do hidrocarboneto correspondente, que é etano. Se a gente for ver aqui no VAR, o nome preferencial, ó, tá aqui para você, ó, bromoetano. O VAR ele dá o nome em inglês, né? Mas claro que vocês não precisam saber do nome em inglês, apesar dele ser bem parecido. Certo? E aqui, como vocês podem esperar, esse cara aqui seria o clorociclopentano, né? Se a gente for fazer aqui, ó, VAR clorociclopentano, beleza? Se a gente for usar esta mesma regra aqui, ficaria, portanto, clorociclopentano, porque o hidrocarboneto correspondente, se eu tirar aquele cloro ali, só sobra o ciclopentano. Beleza? Então, aqui está. Bom, então uma vez vendo aqui o nome dos nossos queridos aletos de alquila, vamos falar dos aletos de acila, tá? Então, antes de tudo isso, vamos ver aqui qual é o nome preferencial que ele vai fornecer para a gente, tá? Cloreto de formila, beleza. Aqui, gente, a gente tem as seguintes regras, ó. A primeira delas é aleto de substituinte, só que aqui ó, a gente vai usar o substituinte. Vamos deixar assim mesmo, aleto de substituinte, desse jeito. Porque aqui a gente pode ter vários nomes possíveis, gente. Então eu vou falar primeiro, ó, a gente pode encontrar para esse cara aqui, a gente pode chamar de
cloreto de metanoíla, certo? Esse nome é possível porque a gente viu que, peraí, deixa eu só colocar em verdinho para ficar padrãozinho. A gente viu que esse nome é possível, né, gente? Já que uma das nomenclaturas aqui, ó, é aleto de substituinte, e esse substituinte é um substituinte do tipo acil, e os substituintes do tipo acil, quando ele tem apenas um carbono, o que que acontece? Ó? A gente tem essa situação, ó. Ele pode ser chamado de metanoil. Nossa, tá travando que nem um diabo esse negócio. Metanoil, um carbono, ou formil, tá? São sinônimos, portanto, esses dois nomes são aceitos, tá? Só por curiosidade, mas tá muito lerdo, vai. Bom, aqui, cloreto de metanoíla é um nome possível, tá certíssimo esse nome. A gente pode chamar também de cloreto de formila, tá? E esse cloreto de formila, se a gente for pensar aqui, eu acho que não tem outro jeito da gente chamar isso aqui, né? Halogênio, com nome de. Não tem nem hidrocarboneto correspondente aqui, seria um desses nomes aqui mesmo, tá, gente? Então, o que, que vai acontecer? Dentre esses dois nomes, a gente tem o seguinte: para o FPR Enem, grave o nome de cima. Eu vou destacar ele aqui para você. Destacando, aumentando aqui. Cloreto de metanoíla, grave isso para o FPR Enem. Tá? É mais importante. Mas perceba que para a IUPAC, eles preferem usar o prefixo de origem. Em vez de usar MET, eles preferem usar FORM. Tá? Como que eu sei que esse é o nome da IUPAC, né? Eu sei disso pelo seguinte, ó. Se eu destacar aqui e der Ctrl Shift I, o VAR vai me gerar cloreto de formila, ó. Cloreto formila. Tá? Mas para a federal, o FPR Enem, o mais categórico é que vocês saibam esses nomes aqui, ó. Metanoil e etanoil, tá? Do propanoil em diante fica mais fácil porque não tem essa ambiguidade, beleza? Mas mostro para vocês em destaque etanoil e metanoil, tá? Então, beleza. Vamos ver esses aqui de baixo, ó. O nome UFPR Enem ficaria assim, ó. Ficaria. Como aqui o halogênio é um iodo, ele ficaria, ó, iodeto de etanoíla. Porque agora eu tenho, ó, veja bem, eu tenho dois carbonos aqui. Beleza? Ó, tenho um carbono aqui, um carbono aqui. Então, se são dois carbonos, é et. Só que você vai perceber que a IUPAC, por curiosidade, vou colocar aqui para vocês, esse nome não está errado, muito pelo contrário, é o nome preferencial, mas se não aparecer nas tuas alternativas, não se bitole, porque o FPR Enem prefere a outra nomenclatura. Eu tenho aqui o iodeto de acetila. E se eu for fazer aqui no VAR, olha só o nome que ele vai me gerar. Acetil iodaide, ó. Iodeto de acetilo. Beleza? Mas para o FPR Enem, grave este nome aqui. Certo? E esse último, gente, esse exemplo aqui é bem legal. Eu sugiro muito que você guarde ele com carinho, porque eu vou falar dele mais vezes ao longo desse ano, ó. Ó, vamos dar um nome para ele aqui, ó. Se é cloro que está aqui ligado na carbonila, é um cloreto. B. Beleza. Como ficaria o nome desse substituinte aromático aqui? Ou seja, como é o nome desse substituinte aqui, gente? Vamos só deixar assim, ó. Como é o nome desse substituinte? Como será que é o nome desse substituinte? E agora? O nome desse substituinte, gente, pensa assim. Ele tem um benzeno, certo? Tem um benzeno e tem a carbonila ligada no cloro. Então, o nome desse substituinte, pensa assim, ó, vai ser, ó, benzoíla.
Vamos lá, da onde que vem? Vamos tentar pensar por partes nesse nome aqui, ó. O benz vem de benzeno. E o oil, esse oil aqui, ó, eu disse para você que esse oil indica que tem uma carbonila e que o substituinte é do tipo acila. Beleza? Então, lembrando, o que que difere, novamente reiterando, o que que difere um aleto de alquila de um aleto de acila? Ora, o que difere um do outro é a presença da carbonila. A carbonila vai aparecer nos aletos de acila. Lembre que acila vem de aleto de ácido. Então, é como se ele fosse, na verdade, como se ele fosse, não. Ele é, na verdade, um derivado de um ácido carboxílico. Por isso que ele herda a carbonila que vem lá da carboxila do ácido, beleza? Então, isso aqui é bem importante para você saber, tá? Então, aqui estão as regras de nomenclatura para vocês, tá? Em negrito estão as que vocês devem saber, que são para o seu vestibular, tá bom? Só para finalizar, gente, tem mais um tipo de aleto que eu não lembro se eu coloquei no material, mas eu vou colocar para você de um jeito mais bonitinho. Já que eu tenho aletos de alquila aqui, que é quando eu tenho o halogênio ligado numa cadeia carbônica saturada, que são os tipos de substituintes à alquila. Eu tenho os aletos de acila, que é quando eu tenho o halogênio ligado numa certa cadeia carbônica, onde o carbono que está ligado ao halogênio tem uma carbonila. Então, no aleto de acila, eu tenho que ter a carbonila ligada no halogênio. A outra situação que eu tenho é a seguinte, ó. Eu posso ter isso aqui, ó. Vamos supor, dá uma olhada nesses substituintes aqui, ó. Eu vou pensar em aromáticos por enquanto, mas vou só colocar aqui, ó, a seguinte situação, que acho que vai tiltar vocês um pouco, mas eu vou parar para falar um pouquinho dela. Isso aqui, ó. Esse cara aqui. Isso aqui também é um aleto de alquila, gente. Deixa eu só diminuir o zoom aqui para convencer você. Ó, veja bem, gente. De novo, o cloro, que é o halogênio, está ligado num carbono, e esse carbono é um carbono que não é carbono de carbonila, e perceba que esse carbono aqui, gente, ele não é aromático, esse carbono não está no anel, ele está ligado no anel. Então, nesse caso, ó, como esse carbono é um carbono saturado, ou seja, só tem simples ligações envolvidas neste carbono, aqui eu também tenho um aleto de alquila. E sabe como que vai ser o nome dele? Ora, não vai dar para dar nome desse jeito aqui de baixo, não. Aqui embaixo, desse jeito de baixo, não vai dar para a gente dar nome. Então eu vou seguir a regra de cima. Porque a gente conhece o nome desse substituinte aqui, ó, gente. Esse substituinte é um substituinte que a gente conhece, é um velho conhecido nosso, que é aquele que eu falo em várias aulas para vocês, que é aquele que tem o benzeno e um CH2 aqui, ó. Quer ver? Eu vou mostrar o CH2 para você, daí eu já destaco. Deixa eu deixar ele explícito para você aqui, ó. Aqui tem um CH2, gente. Ele até aparece quando eu coloco o mouse ali em cima, mas eu quero que ele fique agora forever ali para você não esquecer dele. Ó, eu não mudei a estrutura. Eu só mudei a representação de modo a evidenciar esse CH2. Aqui, olha que legal que eu tenho aqui. Eu tenho o cloro ligado num carbono saturado. Esse carbono não tem carbonila e esse carbono não pertence ao anel. Logo, isso aqui é um aleto de alquila. Beleza? E o nome disso aqui, pode acreditar em mim, gente. Ele não vai seguir essa regra. Eu até posso fazer seguir, mas vai dar muito trabalho. Então eu vou optar pela nomenclatura de cima. E o nome disso aqui vai ser, ó, cloreto de benzila. Por que benzila? Gente, porque esse é o nome do substituinte que tem um anel aromático e um CH2. Isso aqui se chama benzila. Certo? Então, esse é um cloreto de benzila. Eu usei a nomenclatura aleto de substituinte.
Ai, eu duvido que o VAR faça isso. Vamos lá. Estrutura. Seleciona aqui. Ctrl Shift I. Ah, ele deu o nome oficial, desculpa, né? Mas, ó, gente, clorometilbenzeno, né? Esse nome aqui vocês não precisam saber, tá? Eu achei que ele fosse dar, achei que esse nome aqui fosse preferencial também. Mas esquece. Isso aqui, ó, deixa eu até fazer um xizinho para você aqui. Cadê? Será que eu consigo aqui desenhar? Vamos colocar em vermelho. Não vai ficar em vermelho. Vamos colocar aqui, ó. Esquece isso aqui. Tá? Isso aqui é o nome da IUPAC, e lembrando que o que a Federal e o Enem seguem não são exatamente esses nomes, beleza? Então, vou colocar aqui vermelho, rouge, acererê, ha, derre, derre, vocês não vão lembrar disso, né? Vocês são muito jovens. Ai, como eu me sinto velho nessas horas. E... beleza. Tá, esse é o cloreto de benzila, tá, gente? Vamos usar esse nome aqui porque ele é mais categórico pra gente. Deixa eu só deixar em destaque isso aqui. Verde e negrito. Beleza? Oh, meu Deus do céu, tem uma raiva quando eu clico errado aqui. Então, aproveitando aqui do nosso VAR, do nosso ChemSketch, já apresentando para vocês mais um haleto de alquila. Só que agora eu quero apresentar para vocês uma outra situação, gente, que é a seguinte. Deixa eu só deixar aqui para vocês darem uma... tirar um print, dar uma pausada para anotar, dar aquele tempinho, né? 5, 4, 3, 2, 1, vai! A gente tem aqui agora a seguinte situação, gente. O que raios seria um negócio que tivesse uma cara assim, ó? Por exemplo, um bromo ligado ao benzeno. Cara, agora arrepiou, hein? Vamos pensar no seguinte, ó. O que é isso? Isso aqui, ó, eu tenho um bromo. O bromo está ligado em um carbono. Esse carbono, ele não é um carbono de carbonila. Só que ele também não é um carbono saturado. Esse carbono aqui, que eu vou destacar para você, ele é um carbono aromático. Você concorda comigo? Porque esse carbono está no anel. Então, isso aqui é o que a gente chama de... Ora, pensa comigo, gente. Se o grupo saturado aqui a gente chamou genericamente de grupo alquil ou alquila, e quando a gente tem um halogênio ligado num grupo alquil, a gente chamava de haleto de alquila. Nesse caso aqui, a gente tinha um haleto de acila, quando eu tinha um halogênio ligado num substituinte acila. E agora, se eu tiver no anel aromático aqui, o que vai acontecer? E eu vou destacar aqui só o primeiro, tá, gente? Porque o segundo eu não classificaria exatamente como um substituinte aromático. Mas vamos chamar a atenção desse cara aqui, que é mais importante. Revisão. Grupos substituintes. E vamos falar da fenila, que é o mais importante para a gente. Lembrem-se que o nome genérico dos substituintes aromáticos é arila ou aril, tá? Então, se eu tivesse, por exemplo, ó, uma cadeia, vamos pensar assim, ó. Vamos supor que eu tenho aqui um anel aromático ligado numa certa cadeia principal. Isso aqui já seria uma fenila. Mas vamos supor que eu comece a substituir essa fenila. Comece a colocar aqui umas paradinhas aqui, ó. Quer ver? Caneta. Ó, eu tenho um anel aqui super substituído. Só que perceba o seguinte, e aqui eu tenho uma certa cadeia principal, um grupo principal genérico que ele está sendo ligado. Ora, eu não sei o nome desse trambolho, mas como o carbono que está ligado direto na cadeia principal aqui
ou num halogênio, ou num grupo funcional qualquer, a ideia que seja aqui é a seguinte, ó, gente, é que nesse caso aqui, a gente costuma dizer que esse substituinte é um substituinte do tipo arila, porque o carbono que tem a valência livre que está ligado nesse grupo principal é um carbono de anel aromático. Beleza? Então, é importante você saber disso. Isso aqui, gente, genericamente é chamado de aleto de arila, tá? E a nomenclatura dele fica da seguinte maneira, ó. Se a gente for pensar em nomenclatura, o FPR Enem seria, ó, bromo benzeno. Simples como isso, gente. O nome do halogênio mais benzeno. Beleza? Então, guardem isso aqui, porque esse nome é bem importante, tá? O FPR Enem. E se eu não me engano, para IUPAC também é. Vamos dar uma olhada aqui no VAR. Se eu for selecionar, Ctrl Shift I, bromobenzeno. Ele também pode ser chamado de brometo de fenila, mas eu não vou nem escrever isso para você, tá? Porque o que importa é o que é preferencial para o FPR, Enem e até mesmo para a nossa simpática IUPAC, a International Union of Pure and Applied Chemistry, o órgão internacional que regulamenta todas essas nomenclaturas. Se vocês têm ódio da regra de nomenclaturas, questionem a IUPAC, mas eu garanto para vocês que essa sistematização é muito boa, porque dentre uma infinidade de compostos orgânicos que a gente tem, cada um tem seu nome, graças à IUPAC, a essa regra que ela elaborou. Beleza? Outra coisa importante, gente, que eu quero que vocês anotem. Segundo um grande amigo meu, professor Siddhartha, grande amigo meu, não sei se eu devia ter falado o nome, mas é sempre bom deixar os créditos, porque, né, quando a gente vai falar uma frase de efeito, é sempre bom falar os créditos aqui, ó. Que é o seguinte, ó. Halogênios são o cocô da orgânica. Por que que essa frase me marcou, cara? Por que que halogênios são o cocô da orgânica? Porque percebam que legal o que vai acontecer aqui agora, gente. Vocês vão estranhar um pouquinho. A gente está falando de halogênios que são grupos funcionais. E a gente viu que grupos funcionais têm prioridades sobre duplas e sobre ramificações. Então perceba que o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenha a seguinte cadeia. Deixa eu ver se vai dar certo nesse exemplo. Peraí. Deu certo. Ó, antes de eu explicar o que aconteceu aqui, ó. Vamos supor que eu fosse na inocência dar o nome para esse cara. Eu chamaria assim, ó. Ah, aqui tem o grupo funcional aleto. Então eu tenho aqui, por exemplo, um cloro. Aí eu tenho aqui ciclo X. E se a gente for dar a numeração, né? Eu ia pensar no seguinte. Por exemplo, será que eu consigo fazer... Pô, se tivesse uma canetinha aqui, ia ser legal, hein? Insert image. Tá, vai no braço mesmo. Porque aqui eu tenho o seguinte, né? Vamos supor, eu ia chamar esse cara aqui de carbono 1. Vou deixar aqui tamanho 8. Por favor. Ô, meu Cristo, por que que não me obedece esse negócio? Nossa, velho. Uh. Ó, eu pensaria assim, ó. Carbono 1. Aí aqui, carbono 2, porque a gente tem que sempre seguir a menor numeração até encontrar a dupla, né? Carbono 3. Carbono 4. Carbono 5.
Carbono 6. Isso, gente, eu estou fazendo ó, com base no que a gente já aprendeu. Um cloro, beleza? Ciclohex, porque tem 6 carbonos. Aí eu colocaria assim, ó. Ciclohex 3-eno. Um cloro, ciclohex 3-eno. E eu erraria o nome. Sabe por quê? Porque eu esqueci da seguinte afirmação. Halogênios são o cocô da orgânica. Beleza? Então, esta frase aqui vai ajudar vocês a lembrar. Por isso, assim, pô, se meu amigo pode até ficar puto comigo, mas eu achei sensacional, porque isso vai ajudar vocês a lembrar dessa regra, que não está nos livros. Você pode imaginar que vocês não vão encontrar isso aqui em livro nenhum. Halogênios são o cocô da orgânica. Por que isso acontece, gente? Pelo seguinte, vamos ver qual é o nome que o VAR vai dar para esse composto aqui, ó. 4-cloro ciclohex 1-eno. Ui, por quê, hein? Porque é o seguinte, gente, olha que louco. Já que os halogênios são o cocô da orgânica, quem manda aqui é a dupla, não é o halogênio. É a única função que a dupla manda. Ou seja, de todas as funções, sempre a gente tinha aqui carbono 1, como faria sentido. Só que nesse caso está errado, gente. Nesse caso, a gente tem que os halogênios, eles não mandam na dupla. A dupla manda nos halogênios. Por quê? Porque os halogênios são o cocô da orgânica, certo? Os caras não valem nada, até a dupla manda nele. Beleza? Então, vamos colocar aqui em destaque 1 e 5 em rouge. Esse nome está errado. Beleza? Então, o nome preferencial seria esse aqui, ó. 4-cloro ciclohex 1-eno. Tá, mas por que, Machado? Me explica isso. Beleza, tá? A dupla tem prioridade. Então, como que ficaria a numeração correta? Ora, pensa comigo, gente. Lembra que quando a dupla manda, os carbonos da dupla têm que ser obrigatoriamente 1 e 2? Então, olha o que vai acontecer aqui, ó. A numeração correta seria essa aqui, ó. Carbonos da dupla, como sendo carbonos 1 e 2. Né? Lembrando que aqui o halogênio não manda nada, porque ele é o cocô da orgânica. Carbono 3. E aqui está carbono 4. Aí, esse aqui seria o 5 e esse o 6. Logo, o nome preferencial seria 4-cloro-ciclohex 1-eno. Beleza? Tá, a gente viu que o halogênio manda na dupla, que a dupla manda no halogênio. Vamos ver entre ramificação e halogênio quem que manda, né? E aqui, de fato, o halogênio manda. Então vamos lá. Por que eu falo que halogênios são o cocô da orgânica? Porque aqui, eu falo não, né? Meu grande amigo aí, meu mestre, que falou essa frase que eu estou compartilhando com vocês nunca vão esquecer. Porque aqui, gente, a gente precisa dar atenção à ordem de prioridade. Com o que a gente está acostumado? Ora, com a seguinte prioridade. Prioridade primeira, para grupo funcional. Segunda, para insaturações. E terceira, para ramificações. Só que aqui, na aula de aletos, a gente tem a seguinte situação, ó. A insaturações mandam no grupo funcional halogenado. E lá por último, lá no pé, lá na cocô do cavalo do bandido mesmo, a gente tem as ramificações, que fica ali em último na nossa simpática ordem de prioridade. Certo? Então, destaque aqui para você sobre esse aspecto. Deixar aqui mais grossinho e numa cor bem categórica.
Gostei dessa aqui. Certo, gente? Então, sobre aletos, tudo isso aqui era o que eu queria falar para vocês, tá? Então, recapitulando, a gente tem a seguinte situação. Aletos de alquila, e eu vou até colocar aqui também os aletos de arila, só para vocês não ficarem mal acostumados. A gente tem aqui a seguinte situação, ó. Aletos de arila. Quando a gente tem um substituinte aromático, eu vou tentar deixar ele menorzinho aqui, ligado num certo halogênio. Então aqui está. Recapitulando, aletos de alquila apresentam o halogênio ligado a um carbono normal, que não tem dupla, não tem carbonila e não é carbono de anel aromático. Um aleto de acila apresenta o halogênio ligado num carbono de carbonila. E um aleto de arila apresenta o halogênio ligado num carbono do anel. Como que eu dou nomes para aletos de alquila? Grave o nome preferencial e o PAC, que é este nome aqui. Perdão, o nome preferencial e o PAC, também utilizado pela UFPR e pelo Enem. A outra nomenclatura é usual, só é utilizada pelo dia a dia ali no boca a boca, no tete a tete com os químicos. Então saiba isso que cai na federal. Esse nome em destaque. Seria, portanto, halogênio mais nome do hidrocarboneto correspondente. Clorometano, bromometano, clorociclopentano. Para esse aqui, se ele for aromático, se ele for um aleto de alquila que contenha um anel aromático, mas não é um aleto de arila, porque o halogênio não está ligado no carbono do anel diretamente, aqui a gente tem, portanto, é interessante você utilizar cloreto de benzila. Nome do halogênio, né, na forma de aleto, portanto, cloreto, de, e aqui o nome do substituinte, que é o anel aromático com CH2, que a gente chama de benzila, tá? Para os aletos de acila, é interessante vocês usarem a nomenclatura dos aletos de acila com base nos substituintes acila que a gente viu aqui, onde você não pode esquecer do oil, que esse oil indica para a gente que existe uma carbonila. Portanto, esse aqui é um cloreto de metanoíla. Aqui, o iodeto de etanoíla. E, claro, o cloreto de benzoíla. Lembrando que esse oíla difere do cloreto de benzila, porque esse oil diz pra gente que aqui nós temos uma carbonila. Tá? E, por último, penúltimo, na verdade, apresentei os aletos de arila, que é quando o halogênio está ligado num carbono do anel aromático. Aí, simplesmente, a nomenclatura fica, de um jeito bem simplificado, a gente pode dizer que a nomenclatura é halogênio mais benzeno, portanto, pode ser o bromobenzeno, clorobenzeno e iodobenzeno. E eu falei para vocês, por último, sobre aletos, que halogênios são o cocô da orgânica, ou seja, até a dupla manda neles para dar o nome. E aqui eu destaco para vocês 4-cloro, eu vou colocar em português aqui, ó, 4-cloro cicloex 1-eno, que é o nome mais categórico para esse tio aqui. Beleza? Esse nome aqui está legal, perfeito, né? Lembrando que os carbonos da dupla, se a dupla for a maior prioridade, os carbonos da dupla tem que ser obrigatoriamente os carbonos 1 e 2, tá, gente? Não dava para fazer tipo assim, o carbono, por exemplo, colocar aqui, vamos supor que você quisesse fazer para ter a menor numeração, 1, 2 e 3, por exemplo, tipo, para ficar 3 cloro, ciclohex 1-eno. Não pode, gente. O carbono da dupla, os carbonos da dupla tem que ser os carbonos 1 e 2, tá? Então, este nome aqui é mais categórico para a gente. Vamos colocar aqui em destaque. Certo?
Mas a gente viu que, apesar dos halogênios serem o cocô da orgânica, ainda existe um cocô do cavalo do bandido mesmo, que é a ramificação, que essa fica ali espizinhada o tempo inteiro, né? Então aqui, metilciclohexano. Só tirar esse H aqui, porque no português não fica muito bonito. Então, lembrem que para os aletos, a ordem de prioridade não é o grupo funcional. Quem manda é a insaturação. Por quê? Porque halogênio é o cocô da orgânica. Até insaturação manda nele. Certo, gente? Então, para finalizar, uma vez sabendo disso, que isso aqui era o mais importante, eu quero mostrar para vocês a seguinte situação aqui. Quero falar. Vamos ver, cadê? Sobre os ácidos sulfônicos e os organofosforados, tá? Gente, ácido sulfônico, eles têm esse grupo funcional aqui. Não vai aparecer, bem pouco relevante. Por isso que eu estou mostrando na própria apostila mesmo. Deem uma olhadinha lá se você sonhar que isso possa cair, porque eu acho bem difícil. Ó, eles têm o grupo SO3H, beleza? Então, ó, encontrou esse enxofre ligado em 3 oxigênios e um hidrogênio, pode saber que você tem um tipo de grupo funcional chamado ácido sulfônico. A nomenclatura não vem ao caso, beleza? E com relação aos organofosforados, gente, sempre que você encontrar fósforo no meio de uma cadeia carbônica, aqui ficou bem pequenininho o fósforo, mas ele tá aqui, ó. Tá? Ele tá ali. Destaquei ali para você. Tem um fósforo ali, beleza? Então, aqui, nesses 3 exemplos, nós temos organofosforados, ou seja, compostos orgânicos que apresentam fósforo. E a nomenclatura deles também não vem ao caso. Eu acabei de perceber aqui um negócio no material, gente, que bom que eu abri ele aqui para a gente dar uma olhada, é que eu apresentei para vocês o seguinte, eu coloquei aqui aletos de alquila, tá? E aqui, eu por algum motivo, por distração provavelmente, eu escrevi também aletos de alquila. Está errado, gente. Aqui é aleto de acila, beleza? Então, deixa eu ver. Só para fazer uma nota aqui, ó, o nome disso aqui é aletos de acila, tá? Então, só para vocês não se perderem com a denominação. Aqui está, foi erro de digitação. Esses grupos aqui são os aletos de acila, ou seja, eu tenho o halogênio ligado num substituinte carbonilado, onde o carbono que tem a valência livre aqui é um carbono de carbonila. Portanto, isso é um aleto de acila, como aparece ali na tela para você. Certo? Dentre os aletos de alquila, gente, só voltando um pouquinho, é importante vocês lembrarem aqui, ó, importante saber o triclorometano, tá? Que seria como se fosse o clorometano, mas como tem 3 cloros, ele fica clorometano, porque esse cara aqui, ele é o clorofórmio, né? Aqui eu até mostrei para vocês, nomenclatura usual, atenção a esse nome aqui, esses nomes são bem importantes para vocês saberem, tá? Um cloropropano, que aqui segue aquela regra lá que a gente fala quando tem mais de um carbono, quando tem 3 carbonos ou mais, né? Aí é interessante a gente sempre fazer aquelas numerações, mas isso segue a mesma regra que a gente já viu para outros grupos funcionais. Na aula de exercícios, a gente pode discutir um pouquinho mais sobre isso. Beleza, gente? Então, um grande beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse estilo de aula que eu coloquei aqui. Deixa eu parar a minha apresentação. E é isso, meu povo. Vejo vocês na semana que vem, tá? Então, um grande abraço e tchau. Interromper a gravação.